Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Nilza, estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo, professor. Obrigado. Hoje nós veremos dois assuntos. Um é gestão de qualidade em projetos e a outra é competência aplicada em gestão de projeto. Tá. Gestão de qualidade em projeto, a gente vai ver os processos para se controlar a qualidade do processo, do projeto. E mais propriamente a gente vai ver o PDCA. Vou compartilhar minha tela aqui agora. Bom, gestão da qualidade do projeto. Existe gestão de qualidade de processo, né? Gestão de qualidade em hospital, gestão de qualidade em laboratórios, laboratório de análise clínica, laboratório de análise de alimentos, laboratório de análises químicas, né? E gestão de qualidade de um projeto, né? E é uma ferramenta que a gente usa-se várias ferramentas do âmbito da gestão da qualidade que elas acabam convergindo em várias ferramentas semelhantes. Mas hoje a gente vai ver propriamente o ciclo PDCA, que envolve planejar, realizar e controlar, né? Primeiro a gente tem que planejar o gerenciamento de qualidade. Como ele vai ser feito, né? De que forma? Para isso identifica os padrões de qualidade, como tem que ser esse projeto, né? Qual a qualidade que ele tem que ter no final na entrega dele, né? Que parâmetros eu tenho que avaliar durante a execução do projeto para que eu saiba que ele esteja com os padrões de qualidade adequados. Isso tem que estar documentado, tem que estar registrado para apresentar para o sponsor, ou tem que estar documentado para uma auditoria, para uma certificação, no caso da construção de um navio, na construção de um avião, existem várias exigências de fabricação e que devem cumprir normas, né, de cada órgão regulador. Realizar a garantia da qualidade, na verdade, é fazer auditar os requisitos da qualidade para saber se o que está sendo executado está dentro dos padrões que foram inicialmente acertados. E controlar a qualidade, que é fazer o monitoramento durante o processo. Para isso, a gente vai ver o ciclo PDCA. PDCA são as siglas, são iniciais das palavras Plan, Do, Check, Act, né? Que é planejar, fazer, checar. E a ação aqui é a ação de melhoria contínua, para ver se chegou no alvo. Então, o PDCA é aplicado principalmente nas normas de sistema de gestão e deve ser utilizado em qualquer empresa de forma a garantir o sucesso dos negócios. Então, o PDCA pode ser usado para qualquer atividade. Tecnicamente, você pode usar para qualquer atividade. E não só de uma forma global, mas sim de uma forma departamental. Você pode usar numa empresa toda, no setor de RH, no setor de financeiro, de produção, pode usar o ciclo PDCA, cada um na sua forma. Ele começa pelo planejamento, depois a ação, né? Aí
faz a checagem e depois da checagem você toma uma ação para eliminar ou diminuir os efeitos que o produto pode ter, os defeitos que o produto pode ter. Então, retomando, plan, né, que é de planejamento, estabelecer missão, visão, objetivos, procedimentos e processos. Ou seja, você não vai executando o trabalho, você traça todo ele antes. Você não constrói uma casa, simplesmente fala, vou construir. Você faz todo um projeto, determina tudo que vai ser usado, todos os materiais que serão usados, a quantidade que será usada, a qualidade que será usada. Né? Tudo é feito com antecedência. Do, que é realizar a realização das atividades. Check. Monitorar, avaliar periodicamente os resultados, avaliar o processo e os resultados, confrontando-os com o planejamento. Objetivo e especificação do estado desejado, ou seja, lá do planejamento. Você faz essa verificação para saber se o que está sendo feito está de acordo com o que foi planejado. Act, agir de acordo com o avaliado e de acordo com os relatórios eventualmente determinados. O Act seria também para você avaliar tudo que foi feito, corrigir os problemas para obter o processo de melhoria contínua. Por isso que aqui está escrito aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas. Esse é um desenho básico do ciclo PDCA, em que qualquer lugar que vocês forem ver, vocês vão ver. Coloquei ele aqui porque ele é muito comum, esse ciclo. E pode ver que ele é um círculo, que ele vai no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois começa de novo, né? No caso de um projeto único, né, que vai ser feito uma vez, né, ele vai terminar ali. Porém, com as melhorias contínuas, você pode aplicar novamente, fazer um novo planejamento, começar num novo projeto com aquilo que você obteve de aprendizado. E no planejamento, que tem os passos 1, 2, 3, 4, identificação do problema, ou seja, o que eu vou fazer, né? Quais são as oportunidades de melhoria? O que dá para ser feito aqui? Você faz as observações, análise e escreve propriamente o plano de ação. Depois em ação, verificação. No ACT, você tem a padronização, que é para ajustar o processo de acordo com o que foi planejado. Né? E, por fim, a conclusão. Então, alguns conceitos para a gente identificar, para a gente conseguir entender bem a nossa aula, definição de problema e definição de método. O problema é um resultado indesejável, certo? É um gap entre o estado atual e o estado desejado, ou seja, é aquele espaço que tem entre o estado atual e desejado. Nesse gráfico aqui superior, se você olhar, tem três linhas tracejadas em vermelho, porém tem duas maiores, né? Onde a do meio é a meta, para baixo é ruim, para cima é melhor. Nesse caso, esse é um gráfico de linha em que ele mostra, cada ponto desse está mostrando se ele está dentro ou fora da meta, né? Nesse caso, que está para cima, quanto mais para cima, melhor. Para baixo é problema. E definição de método, gerenciar essencialmente resolver problemas. Não é só isso, né? A gente define também as metas, define o processo. O método é a ordenação do caminho com vistas a alcançar um objetivo. Para que serve o método? Para você segui-lo, para você traçar o seu caminho para chegar naquele objetivo final que você deseja. Então, no planejamento, né?
trabalha tanto na identificação preliminar dos requisitos, dos padrões de qualidade, do que você quer para o seu produto, para o seu projeto, né? Ele não define, aliás, ele lá contempla as regras, as normas, as legislações que devem ser seguidas. Então, ali deve ser observado durante o planejamento, deve ser observado as regras, normas, legislações federais, estaduais, municipais, né? O que quer que tenha que ser seguido e observado com antecedência, porque depois de chegar no fim do projeto e ver que aquele produto está irregular, né? Se você constrói alguma coisa e não constrói a base de um tanque, por exemplo, e não observa que a base do tanque, que o tanque tem que estar a pelo menos 1 metro de distância da parede de contenção, você vai ter que fazer outra base. Né? Existem tanques que só a base desse tanque de produto líquido, né? Em usinas de açúcar e álcool, existem tanques de 10 milhões de litros. O valor da base é praticamente o valor do tanque. Então, imagina, num projeto desse, você erra e não observa a bacia de contenção, que deveria estar numa distância, está em outra, né? Eu já vi casos de empresas que trabalham com biodiesel, de eles terem que ser submetidos à fiscalização da ANP, né, da Agência Nacional de Petróleo, e tanto a ANP quanto o Corpo de Bombeiros vão observar determinadas situações. Dependendo da cidade que está instalado, o pessoal do Corpo de Bombeiros que vai fazer uma inspeção não tem tanto conhecimento da norma e acaba passando sem observar determinadas situações. No caso da ANP, o pessoal é especialista nisso. Então, eu já vi casos de uma base de um tanque, na verdade, o tanque já estava instalado. Tanque de 100 mil litros, com uma base bem grande. Né? O tanque de 100 mil litros tem aproximadamente tem uns 10 metros de diâmetro, essa base. Uma base bem robusta. E o muro de contenção já estava a 1 centímetro de distância menor do que deveria estar. Eles tiveram que fazer a alteração. Isso foi por causa da inobservância de uma norma que é do métier da empresa que trabalha com isso. Né? Resultado, um prejuízo muito grande. Claro que não vai destruir a base, mas vai ter que fazer uma adaptação ou diminuir o tamanho do tanque, coisa do tipo. Bom, nelas são definidas as ferramentas que você vai medir e comparar o desempenho real com os requisitos especificados. Quais são as ferramentas de qualidade que serão utilizadas? Nós veremos algumas aqui. Custo da qualidade, gráfico de controle, benchmarking em projetos semelhantes, em lugares, empresas diferentes. Né? Benchmarking é você fazer a comparação do que você está fazendo com outros. Você vai numa empresa ou vai numa outra empresa, num outro lugar que está fazendo uma atividade semelhante à sua, e você observa para ver como eles estão fazendo. Isso se chama benchmarking. E aí as ferramentas que a gente pode utilizar é fluxograma, diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa, histograma, diagrama de Pareto e diagrama de dispersão. E em outros, folha de dados, o que quer que você utilize, Brainstorm. Então, nesse passo do plan, ele estabelece as diretrizes da empresa. Quando traçamos planos, temos 3 pontos importantes a considerar. Estabelecer os objetivos sobre os itens de controle. Quais esses itens de controle? Qual que vai ser o seu objetivo para fazer esse controle? De nada adianta você ter um monte de dados, ter um monte de informações e não saber o que fazer com eles. Estabelecer um caminho para atingir o objetivo e decidir quais os métodos que você vai seguir. Existem 2 metas no plano para poder seguir, a meta para manter e a meta para melhorar.
O plano para atingir a meta padrão é o procedimento operacional padronizado, que é o POP, né, na meta para manter. Ou algumas empresas também chamam de instrução de trabalho. É um documento que está escrito nele a forma que será feito aquele processo. É simplesmente assim, você coloca o que está escrito e como vai fazer. E existe procedimento em empresas que buscam certificação de ISO 9000, certificação de boas práticas de fabricação, ou qualquer a OSHA, qualquer certificação internacional que visa o reconhecimento daquela atividade que ela está prestando, né? O documento básico são os procedimentos operacionais padrão. Se lá está dizendo que você faz, está escrito lá que você faz uma análise da temperatura a cada 20 minutos. E é registrado num documento tal, né? E tem que ser feito isso. Se vir no auditor, por exemplo, dependendo, claro, da gravidade do problema, da especificidade, às vezes é um ponto crítico em que tem que ser analisado via temperatura de 20 minutos, pois a temperatura baixa, por exemplo, pode prejudicar o produto, contaminar o produto e fazer mal para o cliente. Então, o ponto crítico a ser medido. Aí, essa análise tem que ser feita a cada 20 minutos. Aí vem um auditor para fazer a fiscalização, auditoria anual, e vê lá e não está fazendo a cada 20 minutos. Você não está cumprindo o que está no seu procedimento operacional padrão. Lembrando que quem escreve o procedimento operacional padrão é a própria empresa. Ou seja, ele está descumprindo algo que ela escreveu, que vai fazer, e isso pode acarretar, dependendo da gravidade da situação, pode acarretar na perda da certificação. Bom, como eu falei lá atrás, naquele círculo do PDCA, esse daqui está numa forma de tabela, em que aqui nós temos o P, que é do plan, que ele está separado em 4 partes. Primeiro você identifica o problema. Vai definir claramente o problema e qual que é a importância dele. Depois faz a análise desse problema, para investigar as características do problema e priorizar. Né? Nisso a gente vai ver aqui o diagrama de Pareto, para fazer a prioridade do problema. Depois nós vamos analisar o processo, para descobrir as causas fundamentais daquele problema, né? De descobrir o problema. E aí, qual que é a causa? Aqui o objetivo não é descobrir quem fez, mas o que fez. O que está acontecendo para que esse problema persista, né? O objetivo aqui é a gente corrigir a causa, encontrar a causa e evitar que aconteça novamente. E escrever propriamente o plano de ação, né? Que é elaborar um plano para bloquear as causas fundamentais daquele problema. Execução, atuar de acordo com o plano de ação, que foi escrito lá atrás. Verificação, confirma a efetividade do bloqueio das causas, que você colocou ali no plano de ação. E aí a padronização e a conferência. Então, nessa etapa, que a gente vai definir qual é o problema, né? No caso, para definir o problema. Lembrando que o PDCA, a gente vai usar ele para resolver o problema, tá? Dentro de um projeto. Então, ele vai ser usado para a gente fazer esse ciclo e identificar o problema até resolver ele. Então, nesse caso, a gente analisa os dados e identifica o problema, estabelece os itens de controle e define meta. Aqui, para a identificação do problema, foi usada uma ferramenta que se chama benchmark. Benchmark interno e externo. Interno, usou-se aqui
as informações que a própria companhia tinha. Você pode observar que esse gráfico aqui com as barras vermelhas, ele pegou as informações de vários anos, aqui de 6 anos. Uma coluna ele colocou quantos reais por metro quadrado e a outra no período. E o problema que eles estão identificando aqui, estão querendo reduzir o custo com vigilância. Então, pelo benchmarking, nesses anos, o melhor período que ele identificou foi no 6. Aí, bom, e agora? O que a gente tem que seguir? Qual que é o nosso alvo? É onde que se vai fazer o benchmark externo, né, para fazer uma comparação. Então, aqui ele fez uma comparação com outros estados, né, e com a mesma unidade, note que é reais por metro quadrado. E para identificar qual foi o resultado, o melhor resultado, né? Então, a partir daí você vai pegar o que você teve de melhor o seu desempenho, seu melhor desempenho, e vai comparar com o melhor desempenho que você recomendou, que você achou que é mais prudente você utilizar. Quando não... Aqui. Quando não há meta ou indicadores definidos, né? Então, o que a gente faz? Bom, eu não tenho indicador definido. Então, você faz uma coleta de dados através da pesquisa, inspeção, entrevista, no monitoramento das reclamações dos clientes, né? Isso daí, quando for o caso. Então, quando você não tem o histórico, você cria o seu banco de dados. Então, aqui, você pegou sua melhor informação, pegou o resultado melhor você pegou o seu melhor resultado do seu benchmark, pegou o melhor resultado do benchmark externo, e aí surgiu uma lacuna. Essa diferença entre o seu resultado e o outro melhor resultado. E a partir daí que você pode usá-lo como meta para poder atingir, né? Quer dizer, aqui você está identificando o problema e já está definindo já o que você pode atingir. Análise comparativa do nível atual de desempenho com o benchmark indica uma lacuna. Portanto, a lacuna, ou parte dela, será o problema a ser resolvido. Ainda dentro da identificação do problema, a gente vai para a definição dos itens. Para qualquer indicador, é preciso definir um parâmetro numérico que permitirá comparar outros processos ou áreas. Todo indicador ele precisa de um parâmetro numérico, ele precisa de mais do que uma informação. Por exemplo, se eu falar que o nosso objetivo é alcançar 200. 200 o quê? Então, ele precisa ter um vínculo. Ele precisa ter você precisa ter um parâmetro para poder seguir. Como, por exemplo, despesas com vigilância, que é o objetivo que é o objeto daquele gráfico. Despesa com vigilância. Qual que é o indicador? Reais por metro quadrado. Parâmetro, metro quadrado. Consumo de água, litros por pessoa. Parâmetro pessoa. O outro item de controle, produtividade diária. O indicador, quantidade de pedidos por dia. Parâmetro, dia. Você precisa comparar também, ter parâmetros que possam ser comparados entre si, né? Você for comparar a temperatura ambiente estou fazendo uma avaliação para melhorar o clima dentro o ambiente, né, dentro da empresa. Você é responsável pela corporação, aí você tem uma unidade aqui em Goiás e outra lá no Sul. Você não pode usar as mesmas informações de temperatura como padrão, porque lá no Sul é muito mais frio, aqui é muito mais calor. Você não pode... O consumo de água de litros por pessoa, né? Na época do frio, do inverno, é um consumo. Na época do verão,
é outro consumo. Então, você não pode fazer essa comparação. Tem que fazer comparação sempre no verão, sempre no frio, porque senão dá discrepância. Então, não podemos comparar o consumo de água entre épocas de frio e calor, né? Tem que ser calor e calor. Porque aqui, nesse caso aqui desse exemplo, é o consumo de água para a pessoa se hidratar mesmo. Ainda dentro da etapa de identificação do problema, a meta deve ter um objetivo gerencial, valor a ser atingido e prazo a ser realizado. Bom, destrinchando aqui essa tabelinha, a gente tem um conceito de meta para a indústria, para o serviço e para a construção, né? Cada uma tem um conceito de meta. Então, vamos lá. Aí, dentro da meta, nós temos objetivo, valor e prazo. O objetivo para a indústria é reduzir os custos de produção. Qual que é o valor que se usa? Pode-se usar em porcentagem. O prazo, aí aqui até dezembro de alguma coisa. Então, o prazo acaba sendo semelhante para todo mundo. O objetivo para empresa de serviços, aumentar o valor mensal de atendimento. Qual que é o valor? De 100 para 200. Né? Tá vendo que aqui aumentar o valor mensal de atendimento. Sem o quê? Sem atendimento. Né? Qual que é o prazo? Até julho de alguma coisa. Para a construção, o objetivo, diminuir o número de interferências. Valor, 760 para 500. Né? 760 interferências para 500 interferências. Aqui, o objetivo é reduzir 260 interferências. Aí, para calcular aquela meta, para aquele conceito de lacuna que nós vimos anteriormente, o valor da meta pode ser calculado de acordo com a lacuna e mapeado pela análise dos indicadores. Por exemplo, a lacuna de despesa com vigilância entre Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né, fazendo a comparação dos gráficos lá atrás. 430 para Minas Gerais, 130 Rio Grande do Sul. A lacuna é de 300. 300 o quê? Reais por metro quadrado. Aí, qual que é 300 reais por metro quadrado. Então, para calcular a lacuna total, é só multiplicar esses 300 reais pelo tamanho do local, no caso, 5 mil metros quadrados. Então, fica 300 vezes 5 mil metros quadrados, 1.500.000 reais, que é o objetivo da redução, né, da lacuna. A meta pode ser definida como a lacuna total ou como o percentual dela. Por exemplo, 50% da lacuna total, que é 0,75 milhões, ou 750 mil, de 1.500.000, né? Meta, reduzir a despesa com vigilância em 750 mil no ano 7. Então, esse é um exemplo de detalhamento da meta. Tem que ser muito objetivo, muito claro. Isso ajuda muito na hora de explicar para as pessoas. Aí vamos desdobrar a meta. Não é dobrar a meta, é desdobrar a meta. O desdobramento da meta global pode facilitar na solução do problema. É semelhante à ideia do EAP, né? Que a gente pega um projeto uma peça grande e vai destrinchando ela. A meta global, o que é? Reduzir despesas com vigilância em 750 mil no ano 7. Aí aqui, 3 metas. Reduzir a despesa com rondas internas em 200 mil no ano 7. Reduzir, na meta 2, reduzir despesa com controle de acesso em 150 mil. Meta 3, reduzir as despesas com portaria em 400 mil. Então, aquele problema grandão que era para ser resolvido foi destrinchado em 3 metas. E aqui está destrinchado na meta 3, mas com certeza dá para fazer isso para a meta 1 e para a meta 2. Né? Aqui na meta 3, ela tem o desdobramento dela, né? Que é a 3.1, no caso de reduzir a despesa com portaria em 400 mil, eu vou reduzir a despesa com energia elétrica em 100 mil. Deixa eu ver aqui, tem uma tarja na frente da minha.
E no 3.2, reduzir a despesa com manutenção em 300 mil. Então, aqui, ó, a meta 3.1, 3.2, já dá os 400 mil, que é da meta 3. E aí, como nós vamos reduzir a energia elétrica em 100 mil? Né? O que consome energia elétrica nesse caso? Aí você vai destrinchar isso daí também, vai fazer o desdobramento dessa meta. É desligar o computador, é ar-condicionado, é iluminação, né? Para reduzir a despesa com manutenção com veículo, manutenção com o quê? É assim que a gente vai fazendo quebrando aquele passo grande em passinhos menores que são fáceis de enxergar. Isso tem um efeito psicológico para a gente muito bom, que você consegue ver o efeito imediato. Pensa, com reduzir 400 mil no ano 7, um ano, e aí, o que eu tenho que fazer? Né? Mas tem que desses 400 mil, 100 mil vai ser com energia elétrica. O que eu vou fazer? Eu vou montar um plano para o pessoal desligar o computador à noite, ou o ar-condicionado, vamos trocar o ar-condicionado, colocar um aparelho mais novo, para obter um resultado melhor. E o próximo passo é fazer uma implementação de gestão à vista. O que é essa gestão à vista? É você ir colocando os resultados que você vai obtendo para que as pessoas vejam o que está acontecendo. Um gráfico colorido aqui, pode ser impresso e colocar num painel, num mural, que as pessoas vão ver que quem está envolvido com o projeto, né, os objetivos estão sendo atingidos ou não. E esses gráficos podem ser colocados, por exemplo, tem uma forma de medir a energia elétrica para colocar mês a mês que está conseguindo atingir aquele objetivo. Bom, se conseguir colocar para reduzir com o consumo de combustível das Hondas também. Aí você consegue colocar nesse gráfico, faz a gestão à vista, as pessoas veem e isso motiva também, né? Além de ter esse efeito psicológico, a ver também que está chegando naquele objetivo. Um gráfico de gestão à vista tem que conter a meta a ser atingida, a indicação do objetivo da meta, sentido melhor para cima, melhor para baixo, e o resultado em forma de farol, vermelho para meta não atingida e verde para meta atingida. É bem legal isso daqui, funciona bem. Além de criar, se você coloca metas para grupos dentro da própria empresa, cria um clima de disputa lá dentro, em que cada um quer ficar melhor, quer ser melhor do que o outro. Na análise do problema, a gente vai conhecer o problema e identificar o foco da atuação. Então, nós vamos levantar todos os dados e fatos disponíveis sobre o problema no local da ocorrência e mapear o processo necessário. Estratificar os dados de diversas formas, é você dividir ele de diversas formas, identificar os aspectos e priorizar os aspectos mais importantes para a análise do processo, para a gente buscar a causa. Então, temos o problema, que é esse quadradinho do meio aí. Qual que é o problema principal? Atraso na entrega do pedido. Se a gente for para a esquerda, a análise leva às causas. Causa: produção abaixo do suficiente. Né? Causa raiz: desalinhamento do rolo jumbo. Esse daqui é uma causa, é uma das causas. Se a gente for para baixo, traz a consequência, não atendimento do cliente, a gente perde o cliente. Se a gente for para a direita, como resultado do problema, a gente vai ter o indicador de entrega atrasada. E a gente usa aqui, perto até de uma ferramenta que a gente conhece, mas ainda não é ela. Mas a gente identifica o foco do problema, em quais situações o problema é frequente. O que aconteceu? O que está acontecendo? Atraso de produção, atraso administrativo, atraso sistêmico e atraso logístico. Quando acontece? Opa, é só no período da tarde. Onde acontece? Está acontecendo na etapa de acabamento, na etapa de liberação de pedido. Note que nós vamos priorizando o problema, a gente vai afinando
o problema para chegar na causa raiz, que é o objetivo de tratar exatamente aquilo que está dando esse problema. Quanto acontece? 420 atrasos na produção, 240 atrasos administrativos, 50 sistêmico e 30 de atraso logístico. Né? Então, se você olhar no quadro logo acima desse, que é atraso na produção, né, que é o que acontece? Acontece atraso na produção, 420. Atraso no administrativo, 240. 50 sistêmico, 30 de logístico. Como acontece? Acontece no momento de liberar o pedido e no momento de gerar a nota fiscal. Com quem acontece? Com os analistas administrativos, com o menor tempo da empresa e com a máquina número 3. Ele foi refinando o problema para chegar onde aconteceu. Tá? Esse daqui, a gente começa a ver o gráfico de Pareto, que identifica, nos ajuda a priorizar o problema. Entrega atrasada. Aqui tem uma informação de 2012, 2013, que era 800 em 2012, 760 em 2013. Dos quais, aqui embaixo, já tem uma avaliação separada entre produção e administração, ou seja, 420 da produção, 240 na administração. Aqui, nesse outro gráfico, está identificando, que é o do meio, o verde, quais os lugares que acontecem, né, o problema. No acabamento, 280, secagem 100, prensagem 20. Onde? Na geração do pedido, nota fiscal e outros. Então, na geração de pedido, já dão 160. Né? O lugar da produção é no rolo jumbo, né, que a maior parte dos problemas acontecem lá. E no período da tarde. Então, isso ajuda a gente a identificar o problema, a priorizá-lo. Eu volto aqui. O que é o diagrama de Pareto? Né? O que ele vai servir? A gente usa gráfico, né? Usa uma representação gráfica para coloca determinados números lá de ocorrências do problema e vamos identificar quais são os aspectos mais prioritários para serem resolvidos. Por exemplo, se você vai no dentista e apresenta um monte de problema, né, você vai lá, vai fazer um trabalho e eu tenho cárie, eu quero botar aparelho, quero clarear o dente. Qual que é o problema que incomoda mais? E é nesse que vai ser atacado primeiro. No caso aqui também, o diagrama de Pareto faz isso. Você identifica qual que é basicamente, o que é 80% dos problemas, para que com apenas 20% do esforço você consiga resolvê-los. Né? É a regra 80-20. Então, você identifica um problema que acontece muito e se você for a causa raiz daquele problema, você vai conseguir resolver 80% do que está acontecendo. É uma técnica que separa os poucos problemas vitais dos muitos problemas triviais. Né? Porque, possivelmente, 20% só dos fatores provocam 80% dos problemas. Então, se a gente atacar esses 20% dos fatores, a gente vai conseguir ter 80% de impacto no resultado. Ele separa esses dois problemas de pouco vitais e muito triviais. Os poucos vitais representam um pequeno número de problemas, mas que, no entanto, resultam em
Ficou mudo para todo mundo aí? Uai, o professor sumiu, ué. Olha, pra mim ficou e ele saiu, parece. O professor foi Eu embora. também. Desistiu da aula. Partiu dormir, hein? Da aula nós ir, João. Você é louco, esse conteúdo aqui eu não tô sabendo é nada, filho. Tô boiando mais do que... Eu tô perdendo tudo. Vou dar mais 10 segundos pra eu voltar, senão eu vou dormir. Daqui a pouco o professor volta aí, pô. Pessoal, né, a internet caiu aqui. Voltando aqui ao diagrama de Pareto, né, porque a gente consegue, usa ele para resolver com pouco esforço, a gente consegue resolver muitos problemas. Ele é um gráfico de barra vertical que tem como objetivo dividir um problema grande em um grande número de problemas menores. Prioriza os problemas poucos evitáveis, e estabelece metas viáveis de serem alcançadas. Ele é basicamente isso. Nesse gráfico, que é um gráfico de um problema, de uma usinagem, né? De a fabricação de uma peça. E essa peça apresenta essas peças, né? Professor, desculpa, eu não tô vendo o slide, não. Não sei se é só para mim. Não, acho que não tá, não. Peraí. Você tem razão, porque a hora que caiu o sinal, ele deixou de compartilhar. Obrigado por ter falado. Pronto, agora vocês devem estar vendo. Bom, então, esse é um gráfico que foi assim, o cara pegou, foi lá no campo mesmo, pegou o histórico e começou a levantar um número de defeitos, né, da fabricação de peças. E ele foi lá e contou mesmo, né, as reclamações e tal, ou no sistema, no controle de qualidade, e percebeu que das peças, de todos os defeitos, né, se a gente for somar aqui 800, mais 340, 850, mais 340, mais 200, mais 184, mais 89, mais 80. Vai ter um número de defeitos. E esses defeitos, deles, 850 é o canal obstruído. 340 é o ponto, né, na peça. 200 é canal puxado, semilhado, porosidade. Então, são vários problemas. Porém, o diagrama de Pareto mostra para a gente isso daqui, nesse gráfico, que o maior problema, né, que ele representa 48% das reclamações ou dos problemas apresentados, quase 50% são de canal obstruído. Depois mais um pouco do ponto, depois o canal puxado. O que eu falo de com 20% de ação, você resolveu 80% dos problemas. Se você olhar ali outros problemas, é porque às vezes tem algum problema que foi muito pontual e que teve um caso ou dois. Então, não compensa você fazer um gráfico enorme para colocar todos esses. Então, situações em que ocorrem poucas vezes, então optou-se por colocar ali em outros. Então, não teve só esses 6 problemas, sei lá, 30 problemas. Só que 80 ocorrências foram ocorrências pontuais em que não se levou tanto em consideração.
Aí o que ele mostra aqui pra gente? Que eu falo de resolver 80% dos problemas. Se você pegar o canal obstruído, o ponto e o canal puxado, se você resolver esses 3 problemas, você vai resolver 80% das reclamações, né? Ou seja, com o que está provocando o canal obstruído? Vai atacar ali naquela situação e ver o que está provocando aquilo para resolver. Pronto, já resolveu metade dos problemas, né? Depois vai ali para ver a questão do ponto, depois o canal puxado. Com poucas ações já consegue. Então, o diagrama de Pareto ele serve para isso, para você priorizar aquilo que vai ser aquele problema que vai ser resolvido, né? Aí eu mostrei e ele é uma coisa simples de fazer. Eu vou abrir aqui uma planilha de Excel e mostrar para vocês como é um gráfico de Pareto. Eu vou compartilhar. Aqui. É um gráfico, uma planilha de Excel simples, tá? Que a gente colocou um gráfico aqui, chamou de gráfico de Pareto. Esse daqui também são problemas de peça, de fabricação de peça. Isso aqui pode ser nessa coluna aqui, que é na coluna A, dos defeitos do problema, que vão da linha 11 até a 18, né, que a gente vê aqui, ranhura, rebarba, ovalização, fissura. Essa planilha aqui você pode aplicar, por exemplo, numa obra que você está trabalhando, né? Quais são os problemas maiores da reclamação dos clientes que recebem os apartamentos, né? Essas construtoras que fabricam vários apartamentos. A maior parte é reclamação do acabamento, mas na onde? Na pintura. Tem uma outra parte que faz a reclamação que não gosta da louça do banheiro, outra não gosta, outros são defeitos que aparecem, rachadura que aparecem, ou é veneziana. Então, existem N reclamações, só que elas convergem muitas vezes em um determinado ponto. Aí se é a pintura, né? Se você tem 300 reclamações, só que 100 delas são da pintura, já são 33% das reclamações. O que você tem que fazer? Agir naquele ponto, que aí você já vai conseguir agradar muitos clientes das próximas vezes, sem para que não aconteça aquilo novamente, né? Como é que funciona esse gráfico? Aqui na quantidade é importante colocar em ordem crescente a quantidade de problemas que acontecem. Por exemplo, nesse caso aqui foram 505 ocorrências. Mas aqui na tabela você pode ser igual aquela outra, sei lá, pode ser 70 ocorrências, aí a gente vai colocando em ordem decrescente, 60, 55, 30, 20, 29, 15, 12 e 8. Olha, aqui na soma de 279 ocorrências. E se for olhar aqui, olha, com até a terceira ocorrência, que já deu 66% de acumulado, se você for olhar na tela, na linha D, na coluna D, com o número 11, e a linha 11, 12, 13, ele vai fazendo a soma do acumulado. E chega naqueles 80% que a gente consegue resolver. E se depois eu conseguir resolver esses problemas, né, os 70, 60 e 55, vou continuar com os outros problemas, com 30, 29, 15 e 12. Aí vou continuar com 30, 29, 15, 12, né? Vão ser outros problemas. O gráfico de Pareto vai mudar e
os menores, ele vai continuar, só vai continuar sempre de cima para baixo, né? Sempre priorizando os maiores para os maiores, do maior para o menor. Só que você resolve os problemas grandes, vão ficando os menores vão ficando cada vez mais fáceis de serem resolvidos, né? Bom, aí o nosso próximo passo é a análise do processo, descobrir as causas fundamentais do problema. Nós descobrimos o problema, vários problemas, né? Priorizamos esses problemas, identificamos onde a gente quer atacar, né? Aí nós vamos entender como funciona esse processo, né? Que temos a entrada, o processo e a saída. No caso aqui, a gente tem um fornecedor que importa o produto, a entrada, o processo, a saída e, no fim, o cliente final. Para a gente poder compreender a relação da causa com o efeito do processo, nós precisamos de entender como funciona o processo, né? Então, a gente busca as causas fundamentais do problema, prioriza as causas e analisa a consistência das causas, né? Que é a confirmação das hipóteses. Porque, pedido está sendo atrasado. Por quê? Mas é porque o pessoal da tarde atrasa o pedido. O que a gente faz? Vai analisar essa consistência, para saber que essa causa é realmente isso. Para que a gente confirme essa hipótese de que é o pessoal da tarde que está atrasando. É por qual motivo? Uma outra técnica que se utiliza normalmente é o brainstorm, né? Para quê? Para pegar o pessoal que faz parte do processo, que conhece o processo, e perguntar para eles. Ninguém melhor do que eles para poder dizer o que está acontecendo, né? Então, uma das formas mais eficazes de gerar a lista de possíveis causas fundamentais é envolver as pessoas que têm conhecimento ou vivenciam o problema através da técnica de brainstorm. Brainstorm é uma chuva de tempestade de ideias, né? Todo mundo vai jogando um monte de ideias. A pessoa diz aqui, nossa meta é reduzir o atraso da entrega em 260 até 2014. Né? E depois de analisar o gráfico de Pareto, nós verificamos que o nosso problema priorizado, lembrem que o gráfico de Pareto ele faz a priorização do problema, é o elevado número de atrasos na geração de pedidos durante o turno da noite. Então, ele priorizou o problema que foi o atraso, né? Tem muito atraso na geração de pedidos no turno da noite. Então, foi bem específico. Né? Por que estamos com elevado número de atrasos na geração de pedidos no turno da tarde, da noite? Não, desculpe, da tarde. E aí, várias pessoas, cada um vai dar uma ideia aqui. No caso, um possível caso de cadastro de clientes. Outra causa é equipe, pode ser jovem, sem treinamento. Outra causa é a quantidade de pedidos, que são muitos, para um determinado horário. Depois de fazer esse brainstorm, né, a gente usa uma outra ferramenta que é o diagrama de Ishikawa, que é o diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe. Se você usar a imaginação, vai ver que esse gráfico ele parece uma espinha de peixe, onde o problema é a cabeça. E as espinhas são os problemas, né? A cabeça é o problema. Qual é? Elevado número de atrasos na geração de pedidos. Quais são as possíveis causas? No cadastro de clientes. Bom, no cadastro de clientes, aí você faz de novo a estratificação, né? Faz um desdobramento desse problema. Pode ser o endereço listado, endereço errado, pode ser equipe nova também ali no cadastro do cliente, erro ou falta de dados do cliente, atraso no envio, problema também no faturamento. O que leva a ter atraso no faturamento? Né? Porque é muito vago dizer, o problema está no faturamento. Mas o que é? Aí você começa a dividir o problema. Pode ser um atraso no envio das informações, atraso na emissão da nota fiscal. Um dos problemas aqui que foram circulados, que é o processamento manual, que são problemas críticos dentro de cada etapa aqui. O outro é o método de entrega,
e o número de pedidos, né? Então, o que a gente fez aqui foi pegar, foi lá, fez um levantamento dos problemas, né? Quais são as causas, um brainstorm das possíveis causas, levantou os problemas, fez um levantamento com o brainstorm das possíveis causas, e aí nós usamos o diagrama de Pareto para colocar em linha e tentar enxergar melhor ainda essas causas, para tentar validar essas causas. Aí a gente vai fazer a análise da consistência das causas, né? Que identificamos várias causas, colocamos no Pareto, no espinho de peixe, e aí nós vamos fazer a análise dessas causas. Então, só voltando um pouquinho ali, né, da sequência, pegamos uma folha de dados, levantamos todas as informações, colocamos no diagrama de Pareto, identificamos os problemas, né? Depois dos problemas, nós identificamos as possíveis causas através de outra ferramenta, que é o Brainstorm. Depois de ter levantado tudo isso, colocamos nesse diagrama de Chicago para tentar enxergar melhor isso. E aí o próximo passo é a confirmação dessas hipóteses, dessas causas, né? Algumas das possíveis causas podem facilmente ser confirmadas através de dados. Maior número de pedidos gerados à tarde. Esse gráfico mostra que o maior número de pedidos foram gerados à tarde. Elevado número de pedidos da manhã que fica para a tarde, né? Fica evidenciado aqui que pedidos da parte da manhã que não são feitos à tarde, por isso que acaba atrasando os pedidos à tarde. Aí, a gente vai fazer uma priorização das causas que podem ser bloqueadas, né? Nem todas as causas fundamentais identificadas podem ser imediatamente solucionadas. A gente vai priorizar a ação, que é o que a gente está tentando fazer, né, desde lá do diagrama de Pareto, para quê? Para que essas ações sejam mais fáceis de serem implementadas e tenham ação mais rápida, tenham um efeito mais rápido, né? Então, como nem todas as causas fundamentais podem ser imediatamente solucionadas, elas podem ser priorizadas. Aí a gente pode usar 3 critérios aqui: quanto à agilidade da implementação, quanto à autonomia para solucionar o problema e o impacto no resultado. Quanto à agilidade na implementação, né, a pergunta que você faz: conseguimos solucionar essa causa rapidamente para melhorar o nosso resultado no próximo mês? Sim ou não? Quanto à autonomia para solucionar o problema, podemos eliminar essa causa sem a necessidade de envolver pessoas de outras áreas? Né? É outra questão. E o terceiro critério é o impacto no resultado. Se resolver essa causa, né, o que ou quem será impactado? Bom, fica muito vago fazer essas perguntas e não conseguir enxergar. Então, a gente coloca numa tabela, né? E nessa tabela, na primeira coluna, a gente coloca as causas, né? Que a gente identificou lá atrás, através do brainstorm, colocou e priorizou essas causas que podem ser, para tentar validar ela mesma, né? Colocamos dentro do Ishikawa, naquele espinho de peixe, você viu que tinha um círculo pontilhado em vermelho. E aí nós identificamos a equipe nova, processamento manual, maior número de pedidos à noite, elevado número de pedidos que ficam para a tarde, atraso no envio de informação, falta de dados sobre o cliente. Bom, essas foram as informações que foram levantadas. Vamos aplicar os 3 critérios, né, que é rapidez, autonomia e o benefício, né, que é a agilidade na implementação, autonomia para solucionar e impacto no resultado. O EAB. Quanto à rapidez, né, foram feitas 3 colunas. Tempo para solucionar: até 1 semana, até 10 dias, mais de 30 dias. E aí a gente marca aqui, põe um número
para poder identificar qual que é até uma semana, qual que é até 10 dias. No caso, para solucionar a equipe nova, até uma semana. Maior número de pedidos, até uma semana. Elevado número de pedidos, até uma semana. Ou seja, esses três, né, cumprem o critério da agilidade. O próximo problema, da autonomia. Quem pode solucionar? Né? Aí são três tipos. Gestor de equipe, outras áreas, ou gerente. Nenhuma delas precisa tanto de outras áreas ou como gerente. Então, todas elas podem ser solucionadas pelo gestor da equipe. Vamos para o terceiro critério, que é o benefício. Né? Se resolver a causa, quem será impactado? Na primeira coluna, o cliente e a área. No segundo, somente a área. No terceiro, somente a equipe. Aqui nós identificamos que esses três itens aqui, o item 2, 3 e 4, eles estão dentro de uma área da tabulação que a gente fez aqui, em que atende melhor esses três critérios, né? Ou seja, a gente está priorizando, nós podemos priorizar essas ações como processamento manual, maior número de pedidos gerados à noite, elevado número de pedidos que ficam para a tarde. Essas três causas dos problemas, dos atrasos dos pedidos, possivelmente podem resolver uma boa parte dos pedidos sem atraso. E com isso a gente vai conseguir rapidez, vai ter autonomia e o benefício para o cliente. Né? Então essas ferramentas estão todas amarradas dessa forma. E aí gera o plano de ação. Vai discutir medidas para definir quais são as medidas mais adequadas para eliminar as causas fundamentais que acabamos de ver aqui nessa tabela da priorização das causas a serem bloqueadas. E a gente elabora o plano de ação. Nessa etapa, a gente vai ter uma lista de possíveis soluções que podem levar em conta os 5 critérios de avaliação. A implementação está dentro do controle? É possível implementar sem auxílio externo? A outra pergunta, é possível implementar a solução rapidamente? Hoje é melhor. A solução é simples. A solução tem baixo ou menor custo, ou ainda não tem custo. A solução será eficaz como contramedida? Né? A gente faz essas perguntas para colocar dentro do plano de ação. E aí, nessa etapa de plano de ação, nós vamos definir alguns critérios com uma outra ferramenta, que é o 5W2H. 5W1H. Que os W são das palavras em inglês what, why, how, where, who e o when. E o H é how much, que é de quanto. Então, o que vai ser feito, né? Descrição da ação a ser implementada para eliminar uma determinada causa. Equipe nova, né? O que vai ser feito. Por quê? A razão. Como? Esse vai ser o método que vai ser feito para eliminar aquela causa provável. Onde? O local que vai ser desenvolvido. Qual setor, por exemplo, vai ser o setor de faturamento, que tem equipe nova, e é ali que vai atacar. Quem que é o responsável para gerar o trabalho. E os prazos, né? Qual que é o prazo para execução. Está faltando uma aqui, que é o how much. Aqui já está aqui, né? O how. Não é how much, é how. O como. 5W e 1H. Que tem o 5W e 2H, porque é how, como, e how much, quanto custa. Né? Nesse caso, eu não apresentei aqui o quanto custa. Na execução de todas as ações necessárias para atingir um resultado esperado. Então, atuar de acordo com o plano de ação. Então, nós fizemos um plano de ação. Tem que fazer um plano de ação desse para todas, no caso, essas três causas aqui, né? Que é o processamento manual, maior número de pedidos gerados,
e elevado número de pedidos que ficam à tarde. Então, no caso, a equipe nova não tinha nesse momento. Faz um plano de ação, elabora esse plano de ação para todas aquelas causas fundamentais. E aí vai fazer a execução, alinhar e divulgar o plano de ação, executar as ações e acompanhar e verificar a evolução das ações. Esse é o DO, né? Lembre que é o PDCA. Esse é a D, é o DO. Processo de realizar. A garantia da qualidade é responsável por fazer a auditoria, os processos de garantir que as atividades do projeto estejam usando os padrões de qualidade definidos, operacionais e apropriados, seguindo a política de processo escolhido, com base na garantia de qualidade. Ainda na etapa do plano de ação, nós vamos acompanhar, verificar a execução das ações. Em paralelo à execução das ações, reuniões de acompanhamento devem ocorrer sistematicamente. Verificar o andamento do plano de ação. Essas reuniões são conduzidas pelo dono do plano de ação e devem ser rápidas e objetivas. Não fazer aquelas infinitas reuniões que não levam do nada a lugar nenhum. Fica cheio de gente que também não vai ajudar em nada. Na verificação, vai verificar se atingiu a meta, né? Usando a gestão à vista. A etapa de verificação consiste em analisar a efetividade das ações. Caso as metas não sejam atingidas, é preciso voltar à fase de planejamento e elaborar um novo plano de ação. Controlar é checar, né? Vai fazer, nesse caso, eu coloquei aqui um texto que ele acaba destoando desses outros slides, mas eu resolvi colocar porque é importante a informação do check, porque muitas vezes é um processo contínuo de controle de qualidade, né? E precisa fazer a checagem constante do trabalho. Nesse caso, nós estamos trabalhando com 3 ações de uma etapa de melhoria, né? Aí a checagem dessas etapas acaba sendo mais fácil de ser feita. Então, nessa etapa, na fase verificada se o entregável de uma etapa de projeto está realmente dentro dos requisitos prescritos e exigidos pelo cliente. Verificação ainda, as falhas podem ser ligadas a meta incorreta ou má definição do problema, plano de ação que não bloqueiam as causas fundamentais, né? Pode ter sido um plano de ação mal feito, e pela não execução do próprio plano de ação no tempo correto e da forma correta. Na padronização, que é uma das etapas do ACT, a gente faz a elaboração ou alteração do documento de procedimento operacional padrão, porque é o processo de melhoria contínua. Você identificou que um determinado processo é melhor fazer de uma outra forma em vez de fazer daquela que está sendo feita anteriormente, né? Onde entra educação e treinamento de novos padrões. Documentação e treinamento, ainda está dentro do ACT. Os documentos de padronização devem conter procedimento de segurança para realizar atividades, seleção de uso adequado de recursos, condição para assegurar a repetição do desempenho dentro das variações previstas ao longo do tempo. Então, assim, a gente fecha o ciclo PDCA, que parece simples a princípio, mas vocês viram que a gente usou várias ferramentas, são ferramentas até da área da qualidade. Primeiro, para poder obter aquelas informações, no caso ali dos atrasos, usou-se uma folha de dados, né? Alguém foi lá e levantou que está vendo reclamações de atraso, então usou uma folha de dados para isso, uma informação. Depois pegamos todas essas informações, colocamos no diagrama de Pareto, no gráfico de Pareto. Com isso a gente priorizou algumas ações que são mais importantes, botou essas ações com algumas pessoas para fazer um brainstorm, para levantar as possíveis
causas raiz desse problema. Depois de identificar várias causas raiz, colocamos num diagrama de Ishikawa, que é o espinha de peixe, e ali a gente identificou que algumas causas são mais relevantes, né? Tem mais sentido aquelas causas. E aí, então, fizemos uma priorização dessas causas usando aqueles critérios, né? Da rapidez, da autonomia e do impacto que ele tem no cliente. Ou seja, são as ações que ali tinham seis possíveis causas. Só que dessas 6, 3 delas terão impacto imediato, porque já tem ação imediata, tem como agir imediatamente, resolver esse problema, depois vai indo nas outras. Não quer dizer que as outras vão ser esquecidas, mas é mais para priorizar a ação para ter o resultado. Né? E aí a gente aplica as lições aprendidas, né? Que é o ciclo PDCA, por isso que é um ciclo. Então é necessário lembrar que a melhoria contínua ocorre quanto mais vezes for executado o ciclo PDCA e otimiza a execução dos processos, possibilita a redução de custos e aumento da produtividade. A aplicação do ciclo PDCA a todas as fases do projeto leva ao aperfeiçoamento e ajustamento do caminho empreendido que deve seguir. Em concluir esse assunto da gestão da qualidade do projeto. Um outro assunto que a gente vai ver hoje vão ser as competências aplicadas na gestão de projetos. Eu passei um vídeo para vocês assistirem. É um vídeo que mostra um gerente de projetos em ação, né? E ele fala ali, para quem assistiu, deve ter visto que ele fala do PMI, né? Que é que a gente já viu, que é um instituto que reúne todas faz a compilação, né, de todas as melhores práticas, né? É o centro de todos. Então, falou da certificação, que existe uma certificação para você obter e conseguir esse certificado para ser considerado gerente de projetos, e há uma busca muito grande para gerentes de projetos no mercado que atuem de forma bem ampla, né, que conheçam, porque se você é um gerente de projeto, cada hora você vai estar num projeto diferente, você não consegue ser especialista em todas as áreas, né? Bom, então, as competências de gestão de projetos. O que são essas competências? Uma definição diz que elas são a soma de conhecimentos, habilidades e comportamentos. Conhecimentos, habilidades, comportamentos e aptidões que possibilitem maior probabilidade de sucesso na execução de determinadas atividades. Então, competência essa é uma definição aceita pelo mercado, né? Mas eu acho que é uma boa definição, porque você é competente, você tem conhecimento, habilidade e comportamento com aptidão para poder executar aquela atividade, né? Muitos profissionais de RH treinam e instruem equipes de alta performance, líderes e demais funcionários a desenvolver essas competências. Então, nesse treinamento, eles enfatizam bastante isso, o conhecimento, a habilidade e a atitude. É o chá, que a gente viu ali, que são a definição para competência, né? O ideal é que a pessoa consiga desenvolver essas 3. Ele consiga ter o conhecimento, a habilidade para desenvolver o trabalho e tenha a atitude.
né, tem uma atitude proativa. Conhecimento é o que a pessoa tem, é o know-how. Né? Know-how é o saber algo, saber como, né? E que tenha valor para ela e para a sociedade. A habilidade é a capacidade da pessoa pegar aquele conhecimento e fazer acontecer. Né? E a atitude é a atividade do indivíduo de fazer algo porque ele percebe. No meu ponto de vista, a atitude é a proatividade, é a pessoa fazer acontecer, ela pegar aquele conhecimento, a habilidade que ela tem e fazer acontecer. E para um gerente de projeto, que ele precisa desenvolver conhecimento, habilidade e comportamento e essas aptidões que levem ele para executar a melhor atividade de gerenciamento do projeto. Né? Porém, a gestão de projetos ela não é uma atividade fácil, ela é muito complexa. Então, fica restrito para poucas pessoas que acabam sendo capazes de desenvolver essa atividade. E para que um gerente de projeto, né, tenha sucesso, ele tem que ter, assim, para o projeto ter o sucesso, ele precisa ter, dentro da empresa, né, precisa ter 3 tipos de competências. 3 tipos de competência. Porque a gente não entra mais só no âmbito do gerente de projeto. Né? A empresa, as pessoas têm que ter as competências individuais, ou seja, a competência que cada um desenvolve fazendo o seu trabalho. Temos a competência da equipe, como o próprio nome diz, é a equipe que desenvolve, a equipe que está desenvolvendo esse trabalho, porque assim, ninguém faz nada sozinho. Tá? Então, quando você fala que eu fiz isso, eu fiz aquilo, na realidade a gente faz as coisas com... E assim, quanto mais alto o seu cargo, menos operacional você é. Né? Se você é um diretor de uma empresa, você não faz a parte operacional. Quem faz a parte operacional é a sua equipe, é o seu gerente de projeto, é o seu gerente de produção, é o gerente fiscal, né? O comercial. São essas pessoas que atingem o resultado. E por sua vez, quer dizer, a sua equipe. E aqui, por sua vez, o gerente comercial tem equipe de vendas, que é a equipe dele, que é o time dele. Ele tem os vendedores, eles têm os coordenadores de cada região, né? E cada coordenador tem também a sua equipe, tem o seu pessoal que eles tomam conta. Então, essa é a competência da equipe. E a competência da empresa. Porque muitas vezes a empresa não tem interesse, a empresa não tem competência ou não tem um ambiente favorável para que cada situação, para que cada projeto, né, para que cada trabalho seja desenvolvido. Então, pode ter um pessoal lá com uma competência individual muito boa, né, tem uma condição individual excelente, sejam formados nas melhores faculdades, têm os melhores cursos, os melhores pré-requisitos, né? Ter uma equipe muito boa também, se a empresa não favorecer, né? Porque a empresa precisa favorecer, dando um ambiente bacana para se trabalhar, dando confiança, né? Porque as pessoas, porque quem trabalha na empresa, por mais que você seja diretor, seja gerente, coordenador, você é ser humano, você precisa de um ambiente seguro, né? Você precisa ter segurança de que você vai ficar bem ali, vai estar um trabalho bem-humorado. Pessoal, um trabalho bem
local de trabalho bem seguro, em que você gosta de trabalhar, em que você sofre pressão, mas é aquela pressão normal, né, de trabalho, né? E essas 3 competências têm que estar integradas, né? Porque, como eu acabei de falar, não adianta também a empresa ter um ambiente muito bom para se trabalhar, mas a equipe não tem conhecimento, ou não tem, o pessoal não tem competência, você não tem gente com competência individual. Então, essa é a integração. Nota que a gente ouve falar muito em gestão de projetos de integração, né? Que é fundamental essa integração em todas essas etapas. Tanto que uma das competências lá da gestão de projetos, mesmo das bases de conhecimento, é a gestão da integração. É uma das coisas que a gente vai ver, inclusive, a gestão da integração. Então, não adianta nada o projeto ser comandado por um gerente de projeto com muita competência, mas que não tem nenhuma, que a equipe não é do mesmo nível, né? Às vezes o gerente é o cara, né? Que melhor impossível. Mas se a equipe não faz, como eu disse, né, você pode contratar uma Abílio Diniz para ser o diretor da sua empresa, mas se o seu time, se os seus gerentes, os seus líderes forem ruins, não vai atingir resultado, né? E aqui nessa tabela, mas eu não vou ler cada uma não, mas vocês vão, como eu mandei para vocês vão ter acesso a isso. Isso está no livro também, tá, de gestão de projetos. Quais são algumas atitudes do gerente de projetos, né? Algumas atitudes que ele deve ter para obter sucesso no trabalho dele, né? Entre elas é a alocação de recursos, né, que ele vai saber onde ele vai colocar cada recurso que ele possui, né? De nada adianta também ele ter os melhores recursos e não saber quais esses recursos de forma adequada, né? Outra habilidade é visão holística, né? Quando você ouve falar de visão holística, é uma visão geral, uma visão do todo que você precisa ter do seu projeto. A construção de equipe, saber montar uma equipe bacana, colocar a peça certa no lugar certo, porque muitas vezes já aconteceu comigo, inclusive, né, porque eu sou gestor, de eu pegar uma pessoa que é muito boa no que ela faz, ela se destacou na atividade dela e colocar ela para um papel de liderança. Já errei, já fiz isso e não teve como voltar atrás, porque a partir do momento que você faz isso com uma pessoa e dá um aumento do salário, não tem como voltar. Depois dessa aprendizagem, eu sempre observo isso e na hora de fazer o test drive, eu só coloco a pessoa e faço o teste para saber, para ver se a peça está se encaixando direito. Senão você perde um ótimo operador e ganha um péssimo encarregado. Outra competência fundamental é a comunicação. O cara tem que saber se comunicar, tem que saber se expressar, tanto se comunicar para cima quanto para baixo. Isso quer dizer, ele tem que saber se comunicar com os superiores, com os diretores, com o pessoal lá de cima, porque quando você vai conversar com o diretor, com o presidente, você não tem 1 hora conversando com o cara, você tem poucos minutos. E dentro desses poucos minutos, você tem que ser muito claro, né? Tem que ser muito objetivo. Que vai conversar com a equipe, já tem mais tempo, você consegue, mas você não consegue prender por muito tempo a atenção da galera também. Tem que ser disciplinado, tem que cumprir, porque mais do que palavras, o que as pessoas se espelham são nas ações. Então, de nada adianta você falar bonito, mas não agir, né? Então, precisa ter disciplina, precisa ser assertivo com isso. E liderança, né? Que liderança você aprende, consegue aprender. Algumas pessoas já nascem sabendo fazer isso. Já nascem com esse carisma já. Então, muitas vezes, um gerente de projeto não consegue montar a sua equipe, também não consegue mudar as datas de entrega das atividades e empreendimentos que possuem uma força corporativa muito grande.
Por isso, cabe ao gerente de projetos fazer uma gestão muito próxima, atuando em diversas frentes: definição de escopo, definição de requisito, elaborando o cenário teste, administrando o conflito, né? E é muito comum ter que administrar conflito entre os membros da equipe, né? Porque você trabalha com egos, né? Mexe com o ego da pessoa. Tá. São as competências individuais de um gerente de projeto em 3 áreas: orgânica, profissional e administrativa. A orgânica são as atividades, são as habilidades, né, dele, de interpessoal, do gestor de projeto. Liderança, negociação, motivação, influência, comunicação, quer dizer, são as habilidades dele, são as habilidades orgânicas. Na área profissional, né, que pode se dividir em 2, né, com conhecimento técnico sobre o assunto e conhecimento técnico em gestão de projetos. Mas o cara pode ser muito bom, tem que estar integrado aí também, porque mas pode ser que um cara seja muito bom com gerência de projetos e ele não conheça muito daquele assunto. Mas se ele é um gerente de projeto muito experiente, ele vai conseguir achar o caminho bem rápido. Agora, se o cara é bom técnico do assunto, né, ele pode ser que ele comece a se embananar na hora de fazer a gestão do projeto, né? Aqui o exemplo: se está sendo desenvolvido um projeto de construção de um condomínio residencial, há empresas que preferem que o gerente de projeto seja um gestor de projetos experientes, que já conduziu diversos projetos anteriores, mesmo que não entenda sobre construção, enquanto há outras empresas que preferem que o gerente seja um engenheiro civil, que possa resolver problema técnico que vão aparecer ao longo das obras. Mas aí cada um escolhe aquilo que mais faz sentido para ela. E na área administrativa, é aquela que considera conhecimento em administração geral, que permite ao profissional desenvolver ações em assuntos como planejamento, finança, compra e recursos humanos. Por exemplo, o que o engenheiro químico entende de trabalhos humanitários? Provavelmente bem menos do que um assistente social. Por isso, não foi uma situação impeditiva para o engenheiro Ricardo Vargas assumir o cargo de diretor do grupo de práticas de projetos do Escritório de Serviço de Projetos das Nações Unidas, na Dinamarca. Esse brasileiro trabalha na ONU, implementando e aprimorando práticas de gestão de projetos dentro dos esforços humanitários na construção da paz e desenvolvimento da infraestrutura em diversos países. Então, ele é um engenheiro químico que atua na área de gestão de projetos dentro do esforço humanitário, na construção da paz e no desenvolvimento da infraestrutura, ou seja, alguém que está usando, a ONU está usando o know-how de um gestor de projetos para uma área totalmente diferente daquilo. Sua experiência anterior com mais de 80 grandes projetos em vários países e diversas áreas, petróleo, energia, infraestrutura e finanças, certamente foi um fator preponderante na sua escolha para esse cargo. Competência profissional em gestão de projetos, além disso, sucesso nos seus projetos anteriores. Também temos que separar as competências individuais pelo tipo de projeto, conforme a figura. Projetos especiais, no conhecimento, habilidade e atitude. Os projetos especiais, na área de conhecimento, a gente tem que saber ter conhecimento político, econômico, social e a visão do futuro. As habilidades, controle de escopo, poder de decisão, gerar crises, negociação. E atitudes, visionário, agente de mudança, articulador e empreendedor. Isso para projetos especiais. Mega projetos, conhecimentos, estratégia de negócio, finança, ética e sustentabilidade. Habilidade, liderança, formar equipe, gerar riscos. Atitudes, empreendedor, liderança, tutor, bom senso. Projeto estratégico corporativo, conhecimento, gestão geral, negócio e estratégia. Habilidades, comunicação, negociação, agente de mudança e de atitude, resiliente, integrador. Esse resiliente caberia em vários outros tipos de projetos. E projeto operacional, o cara tem que ser técnico em gestão de processo, habilidade, planejamento, controle de alocação de recursos,
Atitude, confiável, proativo, cooperativo. Para quais as competências que o gerente deve ter e como adquirir ela? Há competências em que ele pode ser treinado, tá? Você pode treinar determinadas competências, são as hard skills. Essas são competências técnicas que você é treinado durante a vida, durante a faculdade, o seu conhecimento, aquela busca de conhecimento, você vai obter as hard skills. É o próprio conhecimento sobre a gestão. Conhecimento de software, de gestão, especialidade, gerenciamento de risco, entre outras. E há outras habilidades em que ninguém te ensina, são as soft skills. São inatas, né? Honestidade, capacidade de comunicar-se com clareza, adaptabilidade, resiliência, tranquilidade, né? Confiabilidade. Isso você não consegue ensinar, né? Você vai aprendendo sozinho ao longo do tempo. Em geral, essas habilidades se desenvolvem ao longo da vida, como resultado das experiências do indivíduo, aceitar desafios, propor-se a realizar novas atividades e buscar relacionar-se com diferentes níveis dentro da organização são algumas das maneiras de viver novas experiências para assim desenvolver essas soft skills. Outro aspecto a ser discutido são as competências das equipes. O gerente tem que enxergar a equipe como um grupo único, né? Porque é um bloco que está fazendo um projeto, né? Então, a competência dessa equipe se refere às possibilidades dos indivíduos. Então, cada indivíduo tem uma possibilidade, cada indivíduo tem uma habilidade, e com isso, cria-se a habilidade da equipe, a habilidade do grupo. Unir competências individuais de pessoas diferentes, que somadas ampliam o potencial humano da empresa. Tá? Então, ele tem que ter essa habilidade de colocar. Eu costumo dizer que quando você tem na sua empresa, você é gestor, você tem um grupo ou tem um time? Porque é a diferença. Quando você tem um grupo são pessoas que compartilham dos mesmos gostos, são pessoas que se dão bem, são pessoas que são igual o seu grupo de passeio de final de semana, o seu grupo de jogar bola, o seu grupo de churrasco, é o pessoal em que você tem afinidade. Já um time, quando um treinador monta um time de futebol, ele coloca lá um monte de gente que muitas vezes não tem ninguém, o pessoal não tem a ver com ele, um não tem a ver com o outro, não compartilha dos mesmos desejos, dos mesmos gostos, um gosta de música sertaneja, outro não gosta, um bebe, outro não bebe, um é evangélico, outro é espírita, outro é um bandista. Ou seja, você formou um time, e é isso que tem que funcionar. Né? É o time, você vai pegar. Só que por conta disso, quando você forma um grupo, aquelas pessoas têm algo em comum, é a amizade. Então, se vir um outro que não tiver conhecimento, tem conhecimento, mas não tem amizade com aquele grupo, não funciona, ele não consegue aderir. Já um time, você pega vários craques e colocam para trabalhar, né? Independente de se dar bem ou não. Então, um gestor, ele tem que saber fazer isso. Então, tem 2 indicadores para a competência da equipe. Um deles traz característica voltada à tarefa, outro voltada à pessoa. Voltada à tarefa, você consegue mensurar as tarefas que a equipe faz, que a equipe desenvolve. A outra característica são as pessoais, né? As características voltadas para a tarefa englobam desempenho técnico, planejamento de prazo, orçamento, são coisas técnicas, né? Que você consegue mensurar com elas. Já as referentes às pessoas, ela está relacionada ao envolvimento da equipe, gerenciamento de conflito, comunicação do grupo, espírito de equipe. Então, quando a gente fala de competência de equipe, você tem a técnica e pessoal. A técnica é o conhecimento técnico, que é extremamente importante. Já o da equipe de pessoas também é muito importante, que é esse envolvimento entre eles. Por fim,
temos as competências das empresas, que mostram a possibilidade de indivíduos e equipe que conduzirem seus projetos na forma a alcançarem objetivos da organização, né? Então, você tem um projeto embrionário, reconhecimento da alta administração, depois reconhecimento da média gerência, o crescimento e a maturidade do projeto em si. As competências da empresa são desenvolvidas em fases. Quanto maior o grau de desenvolvimento dessas competências, maior é a maturidade da empresa, né? Então, quando se tem reconhecimento de todas as etapas, você tem uma maturidade muito grande da empresa. Em resumo, preparar-se para ser um gerente de projetos é mais do que adquirir competências individuais referentes a esse assunto. Conhecimentos, habilidades e atitudes individuais, unidos à experiência na área, devem somar-se às competências da equipe da empresa, para que haja um modelo integral de competências que possibilitem uma chance maior de projetos serem bem-sucedidos em uma organização. Bom, pessoal, era isso que eu tinha. Vou passar uma atividade para vocês também. Eu vou mandar um artigo, tá, sobre implementação da gestão da qualidade. Eu vou mandar agora no WhatsApp da Liane, para ela, daqui a pouquinho eu vou mandar. Aí eu quero que vocês façam um resumo de uma página desse artigo. Eu quero que vocês leiam o artigo e façam um resumo do que vocês entenderam e o que diz esse artigo, tá? Que tem tudo a ver com a qualidade, e eu quero que vocês desenvolvam essa habilidade de captar o conteúdo desse artigo, que fala do que a gente falou, da aula que a gente falou, e exprimir em poucas linhas, né? Em uma página tá bom? Pode ser digitado, tá? Eu vou mandar, e a semana que vem, durante a semana, vocês podem me mandar por e-mail, ok? E quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a hora é agora. A aula já acabou. Professor, você poderia repetir a atividade novamente? Porque eu estava meio distraído aqui no momento. Eu vou mandar um artigo, quero que vocês leiam e façam um resumo para mim do artigo, do que vocês entenderam. Tá certo, obrigado. Eu vou mandar no WhatsApp da Liliane. Perfeito, obrigado.